Hoje eu gostaria de falar para você que tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca e precisa fazer sua reabilitação, ou para você que trabalha com reabilitação cardíaca e está diante de uma pessoa com diagnóstico de insuficiência cardíaca. A avaliação da fisioterapia ela é fundamental, acompanhada junto com o médico, porque a gente consegue definir e estratificar qual o risco desse indivíduo perante a reabilitação, né? A gente usa alguns exames para poder nortear a gente se esse paciente tem um risco leve, moderado ou grave. Um desses exames que eu vou trazer para vocês aqui, falar mais especificamente, já falei em áudios anteriores, é a ergospirometria. Eu falei sobre teste de esforço, esse é o teste de esforço, só que fazendo a avaliação da ventilação pulmonar. Então, é a ergospirometria. Dentro da ergospirometria, existem dois itens que eu gostaria de chamar a atenção na hora de você avaliar o seu paciente. Espero que esse seu paciente, quando te procure, tenha sido solicitada a ergospirometria pelo médico dele e que ele possa estar em mãos para você avaliar. Um deles é o VE, que é ventilação, né? Ventilação pulmonar, barra VCaO2 ou VE, que é um outro item, barra VCO2. O VE é a capacidade ventilatória. Quando é barra VO2, é a capacidade ventilatória do oxigênio ser captado, tá? Quanto maior a ventilação, com menor esforço para maior captação de oxigênio. Isso é um valor preditivo para a gente que enquadra esse paciente na nossa avaliação como um paciente de baixo risco. E dentro do item de VE barra VCO2, é a capacidade ventilatória de eliminação do dióxido de carbono, do CO2. Então, quando a gente tem esse paciente com CO2, com esses índices um pouco mais elevados, e qual é o valor de referência desse VE barra VCO2? É de 25 a 30. Quando a gente tem pacientes acima de 30, a gente entende que esse paciente tem maior dificuldade de eliminar. Então, ele está fazendo atividade física, né, que está sendo proposta para ele, como caminhada, pedalada, ou um exercício aeróbico, e ele não está conseguindo fazer a ventilação adequada para eliminar esse CO2. Se esse CO2 não é eliminado na mesma proporção da velocidade do exercício, simplesmente a gente libera mais ácido lático, esse ácido lático libera mais H+, e isso vai fazendo mais ácido, mais acidose metabólica e mais dificuldade desse indivíduo executar o exercício. E isso a gente percebe na avaliação do paciente, que essa acidez metabólica, isso acontece muito rápido, às vezes apenas na avaliação, no teste ali que a gente induz, seja na bike ou na esteira, para ver a aptidão daquele paciente junto a gente, já com o teste ergométrico, né, o ergospirométrico, a gente percebe que esse paciente tem um déficit na avaliação importante. E que ao longo da reabilitação, quando a gente solicita um novo exame comparativo, a gente percebe que esse paciente consegue administrar melhor o tempo de ventilação associado ao maior tempo de aeróbico. Bom, então a gente tem o VE barra VO2 e o VE barra VCO2. Esses são dois parâmetros muito importantes para avaliação, que a gente utiliza na nossa prática de reabilitação. E um outro valor considerável também, que a gente vai usar em um teste mais simples, que é o teste ergométrico, sem a máscara ventilatória, que a gente vai ver o VO2 máximo desse indivíduo. O ideal, né, é que esse indivíduo esteja maior que 40. Porém, a gente está falando de paciente doente, paciente com uma insuficiência cardíaca, então a gente vai estratificar dentro do VO2 dele apresentado qual o risco que ele apresenta para a gente ali. Então, com um VO2, por exemplo, menor que 17, menor que 15, vamos trabalhar com o paciente num nível de Borg entre 2, 3, um mínimo esforço, né, nessas primeiras fases de adaptação do exercício, sabendo que ele tem um VO2 muito baixo. Então, ele tem uma ineficiência compensatória, né, do sistema metabólico. Então, esse é um paciente que fadiga muito rápido e, se a gente insistir, ele corre o risco de ter um acidente isquêmico durante a atividade dele. Outros fatores que a gente pode avaliar, eu falei da ergospirometria, acabei de falar aqui do VO2 que é captado ali
na forma simples do teste ergométrico. Em alguns aplicativos celulares também a gente consegue de uma forma indireta ver o VO2, né? E também na espirometria. A espirometria, normalmente solicitada pelo pneumologista, é bem interessante, porque quando a gente está diante de um paciente com insuficiência cardíaca, a gente tem que entender outras patologias que podem estar associadas a essa situação. Por exemplo, se ele tem uma doença ventilatória, uma doença pulmonar já crônica, esse paciente provavelmente ele tem uma musculatura, uma força ventilatória mais baixa, e isso faz com que ele alcance mais rápido seus limiares anaeróbicos, que já são ruins pela insuficiência cardíaca, mas a ventilatória sobrepondo, isso faz com que isso seja alcançado mais rápido, confundindo pessoas não especialistas do baixo rendimento daquele paciente durante o teste, né? Estratificando ele às vezes até como um paciente mais arriscado do que ele propriamente é. Então, um dos itens lá da espirometria que nos ajuda quando esse paciente tem um relato na avaliação de doença pulmonar crônica, ou doenças intersticiais, né? Que acabam levando essa fibrose aí, e é um paciente que já tem uma certa idade, também tem uma sarcopenia associada, que também perde essa massa muscular. Então, um dos parâmetros importantes a gente avaliar ali na espirometria é um parâmetro chamado DCLO, que é a difusão de dióxido de carbono. Uma vez que esses valores estão baixos, representa para a gente uma dificuldade de eliminação desse CO2. Então, com o exercício aumentando e tendo dificuldade de sair, a gente vai ter uma acidez mais rápida, uma acidose metabólica e uma dificuldade ventilatória de eliminar. Então, isso faz com que esse paciente sinta rapidamente seu ponto de limiar anaeróbico. Com isso, alcance esse cansaço, obviamente, e não consiga progredir. Então, assim, pacientes que têm um DCLO baixo, tem histórico de insuficiência cardíaca, mostrado lá com o outro parâmetro muito importante, é um eco, por exemplo, mostrando fração de ejeção mais baixa, ou seja, o comprometimento dessa musculatura, mostrando para a gente uma ergospirometria, com alterações importantes, elevadas do VE/VCO2 ou VE/VO2 elevado, mostra que esse paciente realmente tem uma estratificação mais de risco, porém, um trabalho clássico, pensado de forma individual, de forma segura para esse indivíduo, a gente consegue observar na nossa prática, na minha prática, melhora desses dados em 6 meses a 1 ano. Então, assim, um trabalho de 2 vezes na semana, dentro de 1 hora cada treino. Então, a gente consegue otimizar tanto a parte ventilatória quanto a parte aeróbica e a parte muscular. Esse trio de pool, ele precisa estar presente no conceito da reabilitação cardiopulmonar para esse paciente com insuficiência cardíaca. Então, assim, é muito importante, dentro da insuficiência cardíaca, entender que é um contexto que envolve a parte pulmonar, envolve a parte cardíaca, musculoesquelética, às vezes metabólica também, né? Esse paciente já vem com outras doenças metabólicas, e a gente, colocando isso tudo na avaliação, a gente consegue traçar um programa melhor, né, de forma individualizada, segura, e melhorar esses rendimentos em torno de 6 a 1 ano, trazendo qualidade de vida. Na minha experiência, eu tenho pacientes justamente que trouxeram todos esses parâmetros de avaliação e hoje, depois de 6 meses a 1 ano, que foram submetidos a novas avaliações, realmente impressionante, porém não para a gente que trabalha no dia a dia isso aí. O paciente, além de ter uma qualidade de vida melhor para ele, né, nos relatos dele, ele elevou seus dados, melhorou suas taxas, né, dos seus exames. Então, assim, realmente saindo de uma zona de estratificação de risco para moderado e às vezes para leve. Então, facilitando até ele fazer atividades, por exemplo, em ar livre, em ambientes livres, em outras situações que não precise de tamanha monitoramento, já que a performance dele ali melhorou através dos exames, através da reabilitação mais específica para ele. Então fica a dica aqui, é muito importante entender que esse contexto da insuficiência cardíaca, da reabilitação cardiopulmonar, para o DPOC, para a insuficiência cardíaca, para a asma, ele é fundamental para o idoso, hipertenso, diabético, é fundamental que seja feita uma avaliação pelo profissional especializado para que possa não
causar nenhum risco a esse indivíduo e poder estratificar. Uma vez estratificando qual é a situação desse paciente de risco, se é leve, moderado ou grave, criar um programa específico para cada estratificação. Então é isso aí. Para maiores dúvidas, fico à disposição.